A quarta-feira colorada foi marcada por anúncios no departamento de futebol, mas não foi o anúncio que o torcedor esperava. O técnico ainda não chegou e sequer foi anunciado, mas Abel Braga, enfim, está em Porto Alegre e assumiu nesta quarta-feira a função de diretor técnico para conduzir os processos do departamento de futebol no planejamento para a temporada de 2026. A negociação com Paulo Pesolano deve ser sacramentada nesta quinta-feira, a partir de um indicativo do próprio técnico uruguaio. O anúncio era aguardado para esta quarta, mas não aconteceu. O treinador é aguardado em Porto Alegre nesta quinta, um dia final para o Inter fechar esta novela. A gente fala também sobre a principal notícia do dia, uma venda milionária de um jovem que foi destaque colorado em 2025 e agora vai se transferir para o futebol árabe. Falaremos também sobre a notícia de uma condenação de pagamento milionário do Internacional a um empresário do futebol brasileiro por comissões não repassadas em uma venda acontecida em 2020. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre a busca colorada por treinador, que ainda não teve um final. Nesta quarta-feira, se aguardava o anúncio do novo treinador colorado, que está muito perto de ser Paulo Pesolano, técnico uruguaio que trabalhou no Cruzeiro, no Real Valladolid, no Watford e que está em conversas avançadas com o Internacional. Mas a conversa não caminhou para um anúncio durante esta quarta-feira, como era aguardado pela direção. Inclusive, durante o dia se esperou que o anúncio acontecesse na quarta-feira, mas isso não aconteceu. Paulo Pesolano é aguardado em Porto Alegre nesta quinta e o anúncio deve acontecer nesta quinta-feira. Eu falei sobre a negociação de Paulo Pesolano em cima de uma entrevista que ele concedeu no Uruguai, onde abriu o jogo sobre as conversas com o Internacional, falou sobre propostas e conversas que tem com outros clubes do futebol europeu e eu resumi isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta, é só conferir aqui no canal. Mas o Inter fez um anúncio. Um anúncio que na verdade já havia sido feito, mas que agora está oficializado com o contrato assinado. Eu falo de Abel Braga, que chegou nesta quarta-feira em Porto Alegre e que chega agora para assumir a função de diretor técnico do Internacional. Ele estava antes no Rio de Janeiro, trabalhando à distância, agora já está em Porto Alegre para fixar residência aqui, assinou o contrato até o final de 2026 para iniciar este trabalho de planejamento para a temporada de 2026. O Abel Braga já está trabalhando nisso há algum tempo, mas agora de maneira oficial aqui em Porto Alegre, inclusive conduzindo, por exemplo, esses processos de negociação com o Paulo Pesolano para o novo técnico do Internacional. Já se começam esses trabalhos a partir de agora. Lembrando, para o Uruguai foi uma comitiva de 2 dirigentes, o Felipe Telegrave e o Ricardo Sobrinho. Abel Braga fica em Porto Alegre junto com o presidente Alessandro Barcelos, já conduzindo outros processos. O Inter pretende, até a próxima semana, anunciar o seu novo executivo de futebol, que não está contratado ainda e que deverá chegar depois do treinador. E aí essa equipe de trabalho irá fazer as mexidas necessárias no elenco, já que uma reformulação é prometida nesse momento no Internacional. Uma outra informação importante, e esta a principal do dia, envolve um movimento de mercado feito pelo Internacional nesta quarta-feira. O Internacional está vendendo o atacante Ricardo Matias, de 19 anos. Muito mais por uma necessidade financeira, Ricardo Matias está sendo vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita por 9 milhões de euros ou 10 milhões de dólares. O total, 55 milhões de reais aproximadamente. O Inter possui 60% dos direitos econômicos deste jogador. Com isso, vai ficar para si, pela venda, com algo em torno de 35 milhões de reais
esse é o esperado, que o Inter lucre com esta venda. Vendendo o Ricardo Matias e vendendo também o Luiz Otávio, o Inter bate a meta de vendas para 2025, que era de 160 milhões de reais. E a partir disso pode sustentar alguns jogadores que antes estavam na porta para ser vendido, como, por exemplo, o zagueiro Vitão. Esta venda, um pouco repentina, do Ricardo Matias, aumenta a probabilidade do Internacional segurar o Vitão em Porto Alegre na temporada de 2026. O Ricardo Matias foi um jogador que teve destaque em alguns momentos, mas não conseguiu se afirmar ao longo de toda a temporada como um jogador titular. E agora vai ser vendido para o futebol árabe através dessa proposta, que pelo menos resolve a questão orçamentária do Inter para o ano de 2025, tá? Uma outra situação, esta negativa do ponto de vista financeiro, está em uma informação que foi divulgada por vários colegas e que foi descoberta nesta quarta-feira sobre uma condenação que o Inter tem para pagar 30 milhões de reais de comissão a um empresário do futebol brasileiro, em função da venda de Bruno Fux, que aconteceu lá em 2020. A história é a seguinte: o Bruno Fux, ele era empresariado pelo Jair Peixoto, que assinou um documento com o Internacional onde o empresário, o Jair Peixoto, teria exclusividade em uma negociação do Bruno Fux para qualquer outra equipe. Os anos passaram, o Internacional vendeu o Bruno Fux para o futebol russo, para o CSKA, por 8 milhões de euros. O Jair Peixoto já não era mais o empresário do Bruno Fux, já não estava mais intermediando negociações, e quem intermediou o negócio do Bruno Fux foi Stefano Castanha, um empresário italiano que faz esse tipo de situação de ponte de clubes brasileiros com o futebol europeu. E o Jair Peixoto não recebeu nada. Ele entrou na justiça e em 2022 o Inter recebeu uma condenação para pagar 20 milhões de reais. Mas, para pagar esses 20 milhões de reais, o Inter entrou com um recurso. Só que para esse recurso ser julgado, o Inter precisa alienar 28 milhões de reais como garantias para o Jair Peixoto, que está reclamando esse valor do Internacional. E nessa discussão junto à Justiça da alienação do valor para que o Inter possa recorrer a esse processo, se descobriu essa história. O Inter está devendo dezenas de milhões de reais na Justiça, claro que corre recurso, o Inter não tem que pagar isto agora, a este empresário, Jair Peixoto, por uma questão de 2020, e este é um dos processos judiciais caríssimos que o Inter tem e que ocupa parte dessa dívida quase bilionária que o Inter precisa pagar. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta quinta-feira temos jogos espalhados por várias ligas no mundo. A gente tem, por exemplo, pela Copa do Rei, 3 jogos, tá? Por exemplo, pela Copa do Rei a gente tem o Atlético de Bilbao entrando em campo contra o Ourense, tem o Betis entrando contra o Real Múrcia e tem também o Burgos enfrentando o Getafe. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!